Você já passou horas limpando sua casa para no final parecer que nada foi feito? Aquela sensação frustrante de ter passado toda a manhã ou tarde varrendo, esfregando, tirando o pó, lavando banheiros, organizando, e quando finalmente termina, senta no sofá, respira fundo, e algo não está certo. Não cheira mal, mas também não cheira a limpo. Não parece sujo, mas também não brilha. E então você se pergunta, em que eu errei? Talvez você até tenha sentido dor nas costas, os braços cansados, a roupa encharcada de suor, e mesmo assim, sua casa não transmite aquela sensação de limpeza total. Como se todo o esforço que você colocou tivesse se dissipado pelos cantos. E é aí que começa a dúvida: será que estou usando os produtos certos? Eu limpo bem ou só estou movendo a sujeira de lugar? É que limpar não é só questão de esfregar com força ou usar litros de desinfetante. Às vezes, sem perceber, cometemos erros que arruinam completamente nosso trabalho. O pior é que fazemos isso de forma automática, porque ninguém nos ensinou realmente a limpar direito. Aprendemos observando os outros, repetindo costumes, improvisando. Imagine passar horas esfregando com um produto que, na verdade, deixa uma película pegajosa no chão. Ou usar um pano que está há dias sem lavar e que apenas arrasta bactérias de um lado para o outro. Ou aplicar desinfetante sobre uma superfície cheia de poeira, achando que isso basta. O problema não é que você não limpa, é como está limpando. Porque se não for da maneira correta, você pode estar criando um ambiente que apenas aparenta estar limpo, mas que na realidade continua acumulando sujeira e micro-organismos que você não vê, mas que estão lá. No ar, nos tecidos, nos cantos. E é exatamente isso que vou te mostrar hoje. Os 10 erros mais comuns que sabotam sua limpeza sem que você perceba. Erros que, por menores que pareçam, têm um grande impacto no resultado final. E o mais importante, como evitá-los para que cada minuto do seu esforço valha a pena. Então preste muita atenção. Porque pode ser que você esteja causando mais dano do que limpeza. E se quer que sua casa pareça e realmente se sinta impecável, você precisa conhecer esses erros e parar de repeti-los a partir de hoje. Erro número 1. Usar o mesmo pano para tudo. Eu sei, parece prático. É rápido, fácil e parece inofensivo. Você pega aquele pano que já está molhado, cheio de produto de limpeza, e continua com a próxima superfície. Mas é aqui que começa o verdadeiro desastre. Aquele pano que você usou para limpar a tampa do vaso sanitário, ou para secar a água do chão do banheiro, provavelmente está cheio de bactérias, vírus, fungos, resíduos de sabão, cabelos, e até partículas invisíveis de fezes. Sim, mesmo que você não veja. Agora imagine que você pega o mesmo pano, sem enxaguar direito ou sem trocá-lo, e passa na bancada da cozinha. Onde corta legumes. Onde coloca os pratos limpos. Onde às vezes deixa o pão sem embalagem. Você percebe o problema? Você não está apenas limpando mal, você está ativamente contaminando sua própria casa. Está levando germes de um ambiente úmido e cheio de bactérias, como o banheiro, para uma área onde você prepara ou manipula alimentos. É como escovar os dentes com a mesma esponja com que limpa os sapatos. Soa ridículo, mas é exatamente a mesma coisa. O pano vira uma ponte entre as áreas mais sujas e as mais delicadas da sua casa. E o pior é que o dano não é imediato. Não há sinal de alarme. Mas com o tempo, você pode notar que os odores não vão embora, que a cozinha nunca parece fresca, ou até que alguém em casa adoece com mais frequência sem motivo aparente. Por isso é fundamental ter panos diferentes para cada área da casa. Um exclusivo para o banheiro, outro para a cozinha, outro para os móveis. Você pode até diferenciá-los por cor, para não se confundir. E, claro, lavá-los com frequência, porque pano sujo não limpa, só sujam mais. Pode parecer um detalhe menor, mas esse é um dos erros mais graves e mais comuns. Porque por trás desse pequeno gesto de ganhar tempo com um único pano, existe um risco invisível que pode comprometer a saúde de toda a sua família. Segundo erro, abusar do aromatizador de ambiente. Esse é um dos erros mais enganosos, e ao mesmo tempo, um dos mais comuns. Por quê? Porque o olfato é poderoso. É um sentido que associamos diretamente à limpeza. Se cheira bem, então está limpo, certo? Errado. Um erro enorme. Tem gente que termina de limpar e, como toque final, borrifa a casa toda com aromatizador. Sala, cozinha, quartos, até o banheiro. Alguns fazem isso antes de limpar, só para melhorar o ambiente.
Mas isso não é limpar. Isso é maquiar. É como passar desodorante sem ter tomado banho. O que realmente acontece é que você está mascarando odores, não eliminando a fonte do problema. Aqueles maus odores que você tenta cobrir com fragrância floral ou cítrica vêm de restos de comida no lixo, de panos úmidos, de cantos que não são limpos há semanas, ou da umidade presa nos tecidos. E quando você borrifa um aromatizador por cima, não está resolvendo nada, só está escondendo temporariamente o sintoma. Mas o mau cheiro vai voltar. Sempre volta. Além disso, muitos desses produtos, especialmente os mais baratos ou de marcas genéricas, não apenas não limpam, como também deixam resíduos químicos no ar e nas superfícies. Alguns têm partículas pegajosas que se grudam nos móveis, nas cortinas, no chão. E com o tempo, esses resíduos formam uma película invisível que prende poeira, que mancha, que pode até causar reações alérgicas ou irritações respiratórias, especialmente em crianças e animais de estimação. Outro problema é que o uso constante de aromatizadores pode fazer com que seu nariz se acostume com o cheiro. E isso é ainda mais perigoso. Porque você pode ter uma casa suja, mal ventilada, com problemas de umidade, mas você já não percebe. Você se tornou dependente do aroma artificial e perdeu a capacidade de detectar quando algo realmente está errado. Limpar de verdade é eliminar a fonte do mau cheiro. É arejar a casa todos os dias, lavar os têxteis com frequência, tirar o lixo a tempo, desinfetar os ralos, limpar debaixo dos móveis, deixar o ar circular. O aroma de limpeza não vem de um spray, vem da higiene real. E se você gosta que sua casa tenha um cheiro agradável, o que é totalmente válido, existem alternativas naturais que não disfarçam, mas sim acompanham. Você pode usar óleos essenciais em difusores, ferver cascas de cítricos com cravos da Índia, ou preparar seu próprio spray com ingredientes naturais. Mas sempre como complemento, nunca como substituto de uma limpeza profunda. Lembre-se, uma casa que cheira bem nem sempre está limpa. E uma casa verdadeiramente limpa não precisa se disfarçar de perfume. Terceiro erro, não limpar antes de desinfetar. Este é, sem exagero, um dos erros mais graves e perigosos que se cometem ao limpar uma casa. E o pior é que muita gente faz isso achando que está fazendo certo. Acreditam que ao borrifar um produto com rótulo de desinfetante, estão eliminando germes e deixando tudo impecável, quando na verdade, não estão conseguindo absolutamente nada. Imagine o seguinte: você tem uma bancada de cozinha com migalhas de pão, manchas de gordura e um pouco de poeira acumulada. Pega seu spray desinfetante, aplica generosamente e vai fazer outra coisa, acreditando que já está agindo. Mas você sabia que, numa superfície suja assim, o desinfetante praticamente não funciona? A gordura, a poeira, os restos de comida e qualquer sujeira visível funcionam como uma barreira física entre o produto e as bactérias que você quer eliminar. O desinfetante não penetra essa camada de sujeira. Ele fica por cima, se dissolve, evapora, ou pior ainda, reage com a matéria orgânica e perde sua eficácia. Então, quando você volta e passa um pano, não limpa bem, nem desinfeta. Só espalha tudo junto, gordura, sujeira e químicos ineficazes. Pense num médico que vai aplicar álcool numa ferida, mas antes não limpa o sangue nem a sujeira ao redor. Parece errado, né? Porque sabemos que o álcool não fará nada se houver terra ou restos em cima. Pois o mesmo acontece em casa, em todas as superfícies. Primeiro é preciso limpar para remover a barreira da sujeira, e depois aplicar o desinfetante para que ele atinja diretamente os micro-organismos e os elimine de verdade. Esse erro é especialmente grave em áreas onde a higiene é crucial: cozinha, banheiro, mesas de jantar, brinquedos de crianças, maçanetas, interruptores de luz. Todos esses locais onde bactérias e vírus se acumulam sem que percebamos. Se você os desinfeta sem ter limpado antes, está apenas desperdiçando produto, tempo e esforço à toa. E tem mais. Muitas pessoas acreditam que um bom desinfetante precisa ter cheiro forte. Mas não se trata do cheiro, e sim do procedimento. Você pode ter o melhor produto do mercado, com todos os selos de garantia, mas se usá-lo de forma errada, não vai funcionar. É como tentar cozinhar uma receita sem acender o fogão. Não importa quão bons sejam os ingredientes, o prato não vai se preparar sozinho. A forma correta é esta. Primeiro, retire a poeira, a gordura, a sujeira visível. Use água, sabão e um pano limpo. Seque se for necessário. E depois, com a superfície limpa, aplique o desinfetante seguindo as instruções da embalagem. Especialmente o tempo de contato,
que muita gente ignora. Só assim você garante que o produto atue corretamente e elimine o que precisa ser eliminado. Então, se você já se perguntou por que sua casa continua com um cheiro estranho, ou porque os germes nunca parecem desaparecer, reveja esse passo. Porque desinfetar sem limpar antes é como passar perfume sem ter tomado banho. Pode cheirar bem por fora, mas por dentro, o problema continua lá. Quarto erro: ignorar os objetos que você toca todos os dias. E esse erro é tão comum que provavelmente você o comete sem perceber, todos os dias, várias vezes por dia. Vivemos obcecados com a limpeza do que é visível: o chão, as mesas, os vidros, o banheiro, a cozinha. Mas esquecemos completamente das coisas pequenas, aquelas que não chamam a atenção, mas que tocamos o tempo todo. Pense nisso: quantas vezes por dia você acende ou apaga a luz? Quantas vezes pega no controle remoto? Quantas vezes abre uma porta, uma gaveta, a geladeira? E quando foi a última vez que você limpou essas superfícies? Você realmente se lembra? Se sua resposta for não faço ideia ou faz muito tempo, isso já é um problema. Interruptores de luz, maçanetas, puxadores de armários, controles de ar-condicionado, botões do micro-ondas, teclados de computador, celulares, controle remoto. Todos esses objetos acumulam uma quantidade impressionante de sujeira. Não só poeira, mas gordura das mãos, restos de comida, suor, bactérias, vírus, até células mortas da pele. São verdadeiros pontos quentes de contaminação. E estão ali, todos os dias, ao alcance da sua mão. Literalmente. O pior de tudo é que, como não parecem sujos a olho nu, não os consideramos parte da rotina de limpeza. Mas estão tão ou mais contaminados que o assento do vaso sanitário. Parece exagero? Pois estudos já mostraram que um controle remoto pode ter mais bactérias por centímetro quadrado do que a tampa do vaso. Por quê? Porque todo mundo toca, raramente é limpo, e muitas vezes é usado enquanto se come, se espirra ou se manipulam outras coisas sujas. E o problema não é só estético. É de saúde. Se uma pessoa da casa está doente e toca o interruptor da luz, ela deixa ali vírus ou bactérias. Depois outra pessoa toca, e pronto, possível contágio. E isso sem contar objetos como celulares, que levamos ao banheiro, à cozinha, à cama, e depois apoiamos em qualquer lugar sem pensar. A boa notícia é que resolver isso não é complicado. Só exige consciência e constância. Você pode usar um pano levemente úmido com uma mistura suave de água e álcool, 70%, para passar nos interruptores, maçanetas, controles e superfícies de contato frequente pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Em épocas de doenças, até diariamente. Não é necessário encharcar nada. Só um toque firme e seguro para remover o invisível. E se você acha que isso não faz diferença, faça o teste. Limpe um interruptor com um algodão branco e observe o que sai. Esse algodão vai te contar uma história que não se vê a olho nu. E provavelmente, depois disso, você não vai passar mais um dia sem limpar essas pequenas áreas esquecidas. Porque se o seu objetivo é ter uma casa realmente limpa, não basta que tudo pareça bonito. Você tem que pensar no que toca, no que todo mundo toca. Porque toda vez que você pega nessa maçaneta suja sem perceber, está trazendo sujeira de volta para o resto da casa. E esse pequeno descuido, repetido todos os dias, anula grande parte do seu esforço de limpeza. Quinto erro: esfregar o chão com água demais. Esse é um daqueles erros que muitas pessoas cometem achando que estão fazendo um esforço extra para deixar o piso mais limpo, mais brilhante, mais higiênico. Como se, quanto mais molhado estiver, mais eficaz será a limpeza. Mas, na verdade, acontece o oposto. Usar água em excesso não só é desnecessário, como pode ser um dos maiores inimigos dos seus pisos. Vamos começar pelo mais óbvio: o excesso de água pode danificar os materiais. Se você tem pisos de madeira, parquet, laminados ou até cerâmica com rejuntes mal vedados, a umidade se infiltra lentamente pelas frestas. E quando a água entra ali, ela não desaparece. Ela se acumula. A madeira incha, deforma, aparecem rachaduras, bolhas, levantamentos. Com o tempo, esse dano é irreversível. E se você achava que limpar profundamente era cuidar da casa, na verdade, pode estar encurtando a vida útil dos seus pisos sem perceber. E isso não é tudo. Você sabia que a água parada ou em excesso pode enfraquecer o adesivo dos azulejos? Se com o tempo você perceber que uma peça de cerâmica está oca ou se move um pouco, é bem provável que a umidade constante tenha afetado a cola que a segura.
Então, esse hábito de jogar bastante água achando que está limpando melhor, pode literalmente estar descolando sua casa desde o chão. Agora pense na parte prática. Esfregar com muita água faz com que o chão demore mais para secar. Isso significa que você tem que esperar mais tempo para pisar de novo, e se alguém estiver com pressa e passar descalço ou de meias, não só suja de novo, como também deixa marcas, pegadas, poeira, fiapos. Tudo isso gruda na umidade e, de novo, você tem um piso que não parece limpo, mesmo tendo passado meia hora esfregando. E nem vamos falar do risco de acidentes. Um chão muito molhado é uma armadilha. Um passo em falso e você pode escorregar. Você, seus filhos, seus pais, ou qualquer um que passar. Principalmente se usar produtos com sabão ou ceras escorregadias. Limpar não deveria ser perigoso. Não é uma pista de patinação, é a sua casa. O que realmente é necessário para limpar bem o chão é água suficiente, não água em excesso. Um balde com água e produto de limpeza na dose certa, um bom pano ou esfregão bem torcido, e movimentos firmes. Nada de ensopar o chão. Se você vê que formam poças ao passar o pano, está usando demais. E se ao terminar sente que precisa de botas de chuva para atravessar a sala, algo está errado. Também é importante considerar o tipo de piso. Os de cerâmica aguentam mais umidade, mas não precisam estar encharcados. Os de madeira, definitivamente não. Os vinílicos ou de PVC podem deformar-se e absorverem água pelas bordas. Cada tipo de piso tem seus cuidados, mas existe uma regra universal: limpar não é inundar. Além disso, quanto mais úmido o ambiente fica, maior é a chance de se acumularem bactérias, mofo ou maus odores. Um piso que demora a secar é um ímã para tudo isso. E o pior é que a sensação que fica não é de limpeza, mas de descuido. Então, se até agora você achava que o brilho do chão dependia da quantidade de água, é hora de mudar a mentalidade. A limpeza inteligente não é a que usa mais produto nem mais água, mas sim a que usa o necessário, o justo e o eficaz. Porque no final, mais nem sempre é melhor. E, nesse caso, mais água é sinônimo de mais problemas. Sexto erro: não limpar as ferramentas de limpeza. Esse é um dos erros mais irônicos e mais esquecidos. Por quê? Porque se supõe que essas ferramentas estão ali para limpar, para deixar sua casa brilhando. Mas se estão sujas, cheias de resíduos, bactérias ou maus odores, o que você está fazendo, na verdade, é sujar enquanto limpa. É como tentar lavar o rosto com uma toalha suja de suor de uma semana atrás. Não faz sentido, certo? E, no entanto, isso acontece o tempo todo. O esfregão que já tem um cheiro estranho desde a primeira passada. A vassoura cheia de poeira velha e pelos que nem desgrudam mais. A escova do banheiro que nunca foi lavada desde que foi comprada. Os panos tão manchados que já nem se sabe se limpam ou sujam. Tudo isso faz parte de uma cadeia invisível de sujeira que, sem você perceber, contamina cada espaço que você se esforça para deixar limpo. Imagine isso: você está esfregando o chão com um esfregão que usou há uma semana para limpar o banheiro, e não enxagou direito. Talvez tenha deixado secar do jeito que estava, sem lavar, sem desinfetar. Esse esfregão está cheio de bactérias, fungos, odores e resíduos de sabão ou desinfetante velho que já perdeu a eficácia. Agora, você o molha e passa no chão da cozinha. O que você acha que está fazendo? Está levando tudo do banheiro para a cozinha. E não é exagero. Literalmente você está espalhando contaminação. O mesmo acontece com os panos de microfibra que você usa nos móveis. Se você limpa uma vez, depois dobra e guarda úmido ou sujo, ali dentro se cria um pequeno ecossistema perfeito para o mofo. Depois você pega, usa de novo sem lavar, e ao entrar em contato com o pó, o calor ou a umidade do ambiente, começam a deixar um cheiro azedo, como de umidade rançosa. E você achando que estava deixando um aroma limpo na casa? E nem se fala da escova do vaso sanitário. Essa, se não for limpa e desinfetada regularmente, vira uma arma biológica. Fica lá, com restos de sujeira, umidade acumulada, bactérias do banheiro que se multiplicam no cantinho onde você a guarda. Cada vez que você a usa, só está espalhando mais da mesma sujeira, uma e outra vez. E o pior é que muitas pessoas nem sequer a enxagam, apenas sacodem um pouco e a colocam de volta na base como se nada fosse. A solução é tão simples quanto lógica: se você limpa algo com outra coisa, esse algo também precisa ser limpo. O esfregão deve ser enxaguado com água quente e desinfetante após cada uso.
Os panos devem ser lavados, seja à mão ou na máquina, e secos ao sol ou ao ar livre para evitar a umidade. As vassouras e escovas devem ser sacudidas, lavadas com água e sabão, e inspecionadas para remover cabelos e sujeira acumulada. E a escova do banheiro, pelo menos uma vez por semana, deve ser submersa em água quente com água sanitária por alguns minutos. Além disso, não se trata apenas de manter as ferramentas limpas por uma questão de higiene. Também é uma forma de cuidar delas, de prolongar sua vida útil. Um esfregão limpo limpa melhor. Um pano sem gordura ou resíduos absorve melhor. Uma escova sem obstruções varre melhor. Tudo funciona melhor quando está limpo. E isso se nota nos resultados. Então, da próxima vez que você terminar de limpar, não pense que o trabalho acabou aí. Dedique os últimos 5 minutos às suas ferramentas. Lave-as, desinfete-as, deixe-as prontas para a próxima. Porque uma casa impecável começa pelos instrumentos com os quais você a mantém. E se eles estão sujos, todo o resto é apenas uma ilusão de limpeza. 7º erro: esquecer de limpar os têxteis da casa. Esse é um daqueles erros que não se veem a olho nu, mas que se sentem. E se sentem com força. Porque você pode ter os pisos brilhando, as janelas reluzentes, os móveis sem um grão de poeira. Mas se as suas cortinas estão acinzentadas pela fuligem, se suas almofadas têm mais poeira do que enchimento, se as mantas que você usa para ver filmes cheiram a mofo ou estão cheias de pelos e fiapos, então sua casa não está realmente limpa. Só parece estar. Os têxteis da casa são como esponjas invisíveis. Absorvem tudo: poeira, gordura, odores, umidade, fumaça, bactérias, ácaros. Estão em contato direto com o ar que você respira, e muitas vezes, com sua pele. Mas como não costumamos ver a sujeira que acumulam, acabamos ignorando. Quantas vezes você lavou as cortinas da sala? Ou as capas das almofadas? E aquela colcha que está no sofá há meses? Provavelmente nem se lembra. E isso é um problema. Porque esses tecidos, embora não pareçam, são focos de contaminação silenciosa. Ali vivem os ácaros da poeira, que podem provocar alergias, problemas respiratórios, olhos irritados, e até agravar a asma. Acumulam partículas do ambiente, como pelos de animais, fumaça da cozinha, partículas de perfumes ou desodorizadores de ambiente, restos de pele morta, caspa. Tudo isso fica preso nas fibras, e com o tempo, transforma um têxtil decorativo em um ninho de sujeira. E o pior, vão acumulando odores. Umas cortinas que não são lavadas há meses já não cheiram a tecido limpo. Cheiram a poeira, a ar fechado, ao que você cozinhou ontem e ao que cozinhou há 3 semanas. O mesmo acontece com as mantas. No começo aquecem e confortam. Depois, quando estão usadas e esquecidas, aquecem. Mas com cheiro de coisa guardada, de umidade, de algo estranho. E esse algo estranho é exatamente o que quebra a sensação de limpeza que você tanto se esforça para alcançar. Agora imagine um convidado entrando na sua casa. Tudo parece arrumado, brilhante. Mas ao sentar no sofá, ele percebe um cheiro estranho. Talvez não diga nada, mas ele nota. E esse detalhe, esse pequeno descuido, pode arruinar a impressão de limpeza total que você queria transmitir. E quão difícil é resolver isso? Nem tanto. As cortinas podem ser lavadas a cada 2 ou 3 meses, dependendo da poeira na sua região. As capas das almofadas, uma vez por mês. As mantas, nem se fala. A cada 2 semanas, se forem usadas com frequência. Tudo isso pode ser feito com uma máquina de lavar comum, um bom detergente e, se possível, secagem ao sol, que ajuda a eliminar ácaros e deixa aquele aroma natural de frescor que nenhum aromatizante imita. E se você tem têxteis delicados, pode aspirá-los regularmente ou usar vapor para desinfetar sem danificá-los. Até uma escovação a seco semanal pode fazer maravilhas para mantê-los livres de poeira. Limpar os têxteis da casa não é apenas uma questão estética. É uma questão de saúde, de ar puro, de bem-estar. É o tipo de limpeza que não se nota visualmente, mas que muda completamente a sensação do ambiente. Porque uma casa impecável não só parece limpa, também cheira limpa. Também se sente limpa. E os têxteis têm muito a ver com isso. Então não os ignore. Cuide deles, limpe-os, e verá como o ambiente da sua casa muda completamente. 8º erro: usar produtos errados para certas superfícies. Esse é um daqueles erros que, embora pareçam triviais, podem arruinar completamente a aparência da sua casa.
Se você já usou produtos abrasivos para limpar uma mesa de madeira ou limpadores oleosos nas janelas de vidro, sabe exatamente do que estou falando. O pior de tudo é que você faz isso achando que está deixando tudo mais limpo, mas o que realmente está fazendo é danificando as superfícies. Cada material na sua casa, da madeira ao vidro, passando pelo mármore, granito ou até mesmo o plástico, tem um tipo de limpeza adequado. Se você não usar os produtos corretos, pode estragar essas superfícies em minutos, e nem perceber até que seja tarde demais. As superfícies de madeira, por exemplo, são muito delicadas. Se você usar um limpador abrasivo ou com componentes agressivos, como amoníaco ou cloro, só estará desgastando a camada protetora que cobre a madeira, o que a longo prazo a torna mais suscetível a riscos, manchas e descoloração. E o que acontece com os vidros? Se você usar produtos oleosos ou com ceras, o único resultado será deixar uma película pegajosa que atrai ainda mais poeira e sujeira. Em vez de deixar o vidro brilhante e transparente, o que você consegue é uma superfície embaçada, com manchas visíveis que não saem. E, para piorar, a gordura pode se acumular e fazer com que você precise de cada vez mais produto para limpar, o que só agrava a situação. É um círculo vicioso de sujeira pegajosa que não vai embora. E isso não afeta apenas a estética da sua casa. Também afeta o seu valor. Já reparou como alguns móveis de madeira ou as bancadas da cozinha parecem perder o brilho e a qualidade com o tempo? Isso acontece, em muitos casos, pelo uso de produtos inadequados. E o pior é que nem precisa usá-los por muito tempo para que o dano seja perceptível. O mais importante aqui é saber qual produto usar em qual superfície. Para a madeira, é preciso usar limpadores suaves, específicos para madeira, e é fundamental usar um pano seco ou levemente úmido, nunca encharcar a superfície. Para os vidros, é preferível utilizar limpadores sem componentes oleosos, e se possível, sem amônia, que pode danificar a superfície. No caso de superfícies delicadas, como mármore ou granito, os limpadores ácidos ou abrasivos estão totalmente proibidos. Em vez disso, escolha produtos neutros, específicos para esse tipo de material. E outro ponto que muitas pessoas esquecem é ler os rótulos. Às vezes, os produtos de limpeza são vendidos como tudo em um, mas nem sempre são adequados para todos os materiais. Verifique os ingredientes do produto antes de usá-lo e certifique-se de que ele foi feito para a superfície em questão. O erro de usar produtos incorretos pode sair caro a longo prazo, pois não afeta apenas a aparência da sua casa, mas também reduz a durabilidade dos móveis e superfícies. Da próxima vez que decidir limpar, tire alguns segundos para pensar: esse é o produto certo? Estou usando o que é necessário para cuidar dessa superfície? Assim você evitará danos desnecessários e conseguirá manter seus espaços como novos, sem precisar gastar uma fortuna com reparos ou reformas. Nono erro: não seguir uma ordem lógica ao limpar. Pode parecer bobagem, mas se você não limpa seguindo uma ordem adequada, está desperdiçando todo o esforço que fez. Pense nisso: se você limpa o chão primeiro e depois vai tirar o pó dos móveis, o que vai acontecer é que vai sujar o que já tinha limpado. Por quê? Porque o pó e a sujeira dos móveis vão cair exatamente no chão que você acabou de deixar impecável, fazendo com que tenha que começar tudo de novo. É como construir uma casa, mas esquecer da fundação. Não faz sentido. A limpeza não é apenas questão de fazer rápido ou de qualquer jeito. Ela tem uma lógica estratégica. E essa lógica é essencial para obter resultados verdadeiramente impecáveis. O ideal é sempre começar pelas partes mais altas da casa. Isso significa começar pelas luminárias, prateleiras altas, mesas, superfícies com poeira acumulada. Ao fazer isso, qualquer sujeira que cair dessas áreas vai cair em superfícies que você ainda não limpou, como o chão, que será a última parte a ser limpa. Dessa forma, você evita retrabalho e economiza tempo. Seguindo essa lógica, depois você deve passar para as áreas intermediárias: mesas, escrivaninhas, móveis baixos. E, por fim, como o encerramento do seu esforço, vem a limpeza do chão. Isso inclui varrer, aspirar, passar pano e, claro, usar produtos específicos para cada tipo de piso, se necessário. Se você seguir essa ordem, a tarefa de limpar se torna muito mais eficiente, pois evita que a sujeira volte a se acumular onde você já tinha limpado. O mesmo se aplica quando você limpa os cômodos. Em vez de começar por onde estiver mais perto, siga um padrão que permita se movimentar com fluidez de um lugar para o outro, sem precisar passar duas vezes no mesmo local. Além disso, essa ordem não é só funcional,
ela também ajuda a manter um fluxo lógico no seu trabalho, reduzindo a sensação de bagunça enquanto limpa. Uma boa dica é visualizar a limpeza como uma espécie de rota. Imagine que está limpando de cima para baixo em cada cômodo, como se estivesse fazendo uma varredura geral. Primeiro as superfícies mais altas, depois as intermediárias e, por último, o piso. Isso não só facilita a tarefa, como também garante que o resultado final seja o melhor possível, sem a necessidade de retoques desnecessários. E não se esqueça da ordem no uso dos produtos de limpeza. É muito mais eficiente usar os produtos certos para cada tipo de superfície no local adequado e na ordem correta. Alguns produtos, como os limpadores de vidro, não devem ser usados em superfícies como madeira ou couro, e vice-versa. Seguir a ordem lógica também significa utilizar a ferramenta correta em cada etapa. Então, da próxima vez que for limpar, tire alguns minutos para planejar a ordem em que vai fazer isso. Essa simples mudança no seu jeito de agir pode economizar tempo, esforço e, acima de tudo, garantir que tudo fique realmente limpo. Não se trata apenas de fazer a tarefa por fazer. Trata-se de fazê-la da forma mais eficaz possível. E por último, erro número 10. Limpar apenas quando parece sujo. Esse é um dos maiores erros, e ao mesmo tempo, um dos mais comuns. Muitas pessoas acham que a limpeza só é necessária quando a casa já está visivelmente suja, quando a poeira é tão evidente que se nota na hora, quando o chão está cheio de pegadas ou quando as superfícies estão manchadas de forma impossível de ignorar. Mas a verdade é que uma casa limpa não deveria depender apenas do que é visível. A limpeza não é só sobre o que você pode ver, mas também sobre o que você não pode ver. E é aqui que entra a importância de ter uma rotina de limpeza regular. Limpar apenas quando a sujeira é visível não é só ineficiente, é também contraproducente. Quando você deixa a sujeira se acumular, fica muito mais difícil de remover e leva muito mais tempo. As manchas de gordura deixadas pelas pegadas, o pó que gruda nas superfícies, ou a sujeira que se acumula nos cantos se tornam muito mais difíceis de remover com o passar do tempo. Aquilo que poderia ser limpo rapidamente com um pano, agora vira uma tarefa mais trabalhosa e chata. Se você deixa a sujeira se acumular até que ela seja evidente, vai acabar tendo muito mais trabalho do que o necessário. A chave para manter uma casa realmente impecável é a prevenção. É muito mais fácil e rápido limpar com regularidade, mesmo que não haja manchas visíveis ou acúmulo de poeira. Uma rotina de limpeza regular ajuda a evitar que a sujeira se acumule. Limpando uma vez por semana, por exemplo, você pode manter os níveis de poeira sob controle, as superfícies livres de gordura e os tapetes sempre limpos. Você não precisa esperar que as coisas pareçam sujas para agir. Se mantiver essa rotina, até as tarefas pequenas, como limpar o banheiro ou passar um pano nas mesas, se tornam rápidas e fáceis. Além disso, essa prática de limpeza regular não traz apenas benefícios estéticos, mas também para a saúde. Evitar que poeira, germes e alérgenos se acumulem no ar e nas superfícies é essencial para manter um ambiente saudável. A longo prazo, ter uma rotina de limpeza permite prevenir o acúmulo de ácaros, bactérias e outros elementos que podem afetar a qualidade do ar da sua casa. Se você só limpa quando parece sujo, está permitindo que esses problemas se agravem com o tempo. E não se trata de fazer uma faxina profunda todos os dias. Não é necessário passar horas limpando cada canto da casa diariamente. Trata-se de criar uma rotina viável, que permita manter a casa limpa sem estresse. Uma passada rápida pelas áreas de maior uso, como cozinha, banheiro e superfícies de alto tráfego, junto com a limpeza semanal do acúmulo de poeira e sujeira, fará uma grande diferença. Então, não espere o caos se tornar visível. Tome o controle da limpeza da sua casa com uma rotina constante, e verá como o esforço será muito menor e os resultados muito mais satisfatórios. Manter uma casa impecável não é fazer uma faxina completa toda vez que ela está realmente suja. É fazer pequenas limpezas com frequência, mantendo tudo sob controle antes que se torne uma tarefa gigantesca. E ao fazer isso, você terá sempre uma casa limpa, agradável e saudável. Se você reconheceu algum desses erros na sua rotina de limpeza, não se sinta mal. A boa notícia é que agora você sabe, e pode começar a limpar de verdade. Uma casa impecável não se conquista limpando mais, mas sim limpando melhor. Você se surpreendeu com algum desses erros? Me conta nos comentários e não esqueça de se inscrever se quiser mais dicas que realmente fazem a diferença no seu dia a dia.